Pai querido, nessa noite eu quero te agradecer em nome de Jesus pelo privilégio de estar na tua presença e pela palavra que o Senhor deu. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o teu Espírito Santo encontre em nós corações abertos para ouvir a tua palavra, para colocá-la em prática, que toda a alma do inferno que quer impedir a comunicação entre o Senhor através da minha vida e o coração dos teus filhos caia por terra. Profetizamos pessoas que vão entender, pessoas que vão ouvir. Me ajuda a ser um instrumento do Senhor nessa noite. Eu te peço que essa palavra mexa com a gente, nos faça sair daqui mais desejosos de estar na tua presença e viver a tua vontade. Opera nessa noite, que todo o coração de pedra seja transformado agora num coração de carne sensível à tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? Queridos, nós sabemos que a cultura é que rege uma nação. E se nós queremos ver o reino de Deus sendo implantado nessa terra, nós precisamos começar mexendo com algumas culturas pré-estabelecidas no nosso país. E tem uma coisa que eu quero falar, que faz parte da nossa cultura, que por um lado é bom, mas por outro lado não é tão bom assim. Queridos, sempre que a gente vai para um estabelecimento comercial, nós aprendemos desde criança de que você pode discutir sobre os seus direitos, porque o cliente sempre tem... Fala para o irmão do lado, o cliente sempre tem razão. Eu não acho errado o cliente ter razão, até porque em alguns lugares o atendimento é horrível. Eu tenho um amigo que foi um dia fazer um serviço numa cidade do litoral de Santa Catarina. Eu não vou falar o nome, começa com Flor e termina com Dianópolis. E ele chegou lá e ele pediu uma Coca-Cola. E a televisão estava desligada, ele falou assim, tem como você ligar a televisão para assistir? Aí o dono falou, não. Aí ele olhou e falou, cara, mas eu estou consumindo. Ele falou, não interessa, a televisão é minha. Alguém já foi mal atendido num estabelecimento? Levanta a mão. Uau, pensei que fosse só esse irmão. Mas o grande problema é que nós achamos que podemos carregar isso em todos os lugares. E as pessoas chegam na igreja, que um lugar que não é uma padaria, que não é uma lanchonete, que não é um mercado, e chegam com essa ideia, e quando alguma coisa não sai do jeito que eles querem, essas pessoas acabam não só saindo da igreja, mas começam a ser os maiores acusadores dela. Por quê? Porque eles dizem assim, o cliente sempre tem razão, e eu sou um cliente na igreja, essa igreja vive por causa do meu dízimo. Pessoas que às vezes chegam e falam assim, deixa quieto isso, mas essa noite eu quero te falar sobre esse assunto. Porque nós não somos um mercado. Fala para o irmão do lado, nós não somos um mercado. Fala para ele, nós somos uma embaixada. E existem diferenças enormes entre um mercado e uma embaixada, querido. A maior diferença são as pessoas que estão nesses lugares. E nós precisamos entender quais as diferenças existem entre clientes e embaixadores. Meu irmão, eu e você, nós não somos clientes dos céus. Somos embaixadores dos céus. Repita comigo, eu sou o embaixador do reino de Deus. Com essa voz frouxa e fanha, fraca. Você não é nada. De novo, fala, eu sou o embaixador do reino de Deus. E o que é um embaixador? É aquele que representa seu líder maior, no nosso caso, o nosso rei. Amados, por mais que a gente more numa democracia, nós pertencemos a uma monarquia. E em toda a Bíblia nós vemos o relato de um reino, e estamos falando aqui sobre o reino de Deus. E quando nós estamos falando de embaixadores, nós estamos falando de pessoas que são enviadas a outros países para representar o seu reinado. Você veio aqui para a terra para representar um reino. E mesmo vivendo no Brasil, meu amado, você representa o reino de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, não precisa abrir, mas só para você entender algo, 2 Coríntios 5, 18 a 20, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha agora. De sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui a Bíblia está dizendo que Ele nos vê como embaixadores, amém? Agora a pergunta, quais são as diferenças entre embaixadores e clientes? Eu lancei um livro sobre Moisés, Deus ministra muito, eu tô lançando um outro livro agora sobre esboços de pregações, sobre alguns personagens, e não vai ser Moisés esse próximo, mas eu tenho muita mensagem sobre Moisés, hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre essa história. Porque a Bíblia conta que Deus separou o povo de Israel para serem seus embaixadores. Mas eles não agiram assim, eles agiram como clientes, e Moisés se levantou nessa história como um embaixador. E nessa mensagem você vai ver isso, Moisés representando o embaixador e o povo representando os clientes. Então vamos lá? Pergunta para mim, quais são as diferenças? Mais forte. A primeira, tá pronta aí? A primeira é, os embaixadores geralmente percebem que a vida os ensina a serem guerreiros desde cedo. Vou repetir, ou está ali escrito no lado. Embaixadores geralmente percebem que a vida os ensina a serem guerreiros desde cedo. Êxodo capítulo 2, versículo 1, se você quiser anotar, ou abra, é importante você ver que eu estou falando algo da Bíblia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, amém? Êxodo capítulo 2, abre aí, quando você abrir, diga amém. 4, amém só? Quem não achou? Está achando? Joia. Êxodo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Amados, desde o início, desde recém-nascido, Moisés teve que lutar para permanecer vivo. Faraó havia dado uma ordem para as parteiras hebreias, de que todo menino que nascesse dos hebreus era para não deixarem viver, era para matá-los, e aí deixar viver só as meninas. E foi uma situação muito delicada para os pais, porque eles tiveram uma decisão, ou matar o menino, permitir que o menino morresse, ou lutar para vê-lo viver. Sabe, amados, cada um de nós tem uma história, e geralmente cada um tem uma história de vida, e geralmente quanto maior for a luta da sua vida, maior será a vitória e a superação. Você pode ver que há muitas pessoas que contam histórias, e depois dizem, você olha e fala, cara, não sabia do seu passado, né? Histórias de superação. E embaixadores reconhecem que todo o início pequeno reconhecem todo o início, mesmo sendo pequeno e difícil. E eles reconhecem que isso é um trabalhar de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque o embaixador sempre pensa, quem manda na minha vida não sou eu, quem manda na minha vida é o meu rei. Então ele coloca isso. As pessoas perguntam, me explica por que você está vivendo isso? E ele responde, quem manda na minha vida não sou eu, mas é o meu rei. Mas e o cliente? Como é que o cliente pensa? Clientes geralmente têm dificuldade de reconhecer os libertadores que se aproximam de suas vidas. Clientes têm dificuldades de reconhecer os libertadores. Moisés estava tentando ajudar o povo a ficar livre. Da primeira vez ele meio se atrapalha. Se vocês lerem a história, você vai ver o que ele faz. Mas ele age antes de Deus o autorizar. Mas um dia ele estava ali e ele viu 2 hebreus brigando, 2 irmãos do mesmo povo que ele. E ele tentou separar essa briga. Ele tentou explicar, cara, não dá para viver assim. E Êxodo 2,14 diz que um deles falou assim, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Esses são aqueles, amado, que quando vem pessoas se aproximando de suas vidas para ajudá-los, não permitem. Escute, porque talvez você possa estar frequentando uma igreja como um cliente. Talvez você esteja decepcionado comigo, com a igreja, com alguns pastores, porque a tua postura é o de um cliente e não de um embaixador. E um cliente, geralmente, ele não deixa que as pessoas cheguem perto demais. Quando chega alguém para ajudá-los no casamento, eles não aceitam. Quando chega alguém para ajudá-los na vida financeira, reclamam. E geralmente dizem assim, quem ele pensa que é para entrar na minha vida?
Quem esse pastor acha que é intrometido? Tem gente que não vem na igreja porque acha que os líderes são intrometidos demais. Alguns são, mas a maioria está querendo o quê? Te ajudar, colocar a mão numa ferida. Querido, se tem alguém, se é algo que eu agradeço todos os dias, é o fato de Deus ter colocado pastores para me ajudar em várias áreas. E em cada área específica, Deus colocou pessoas que mexiam aonde doía. Todo mundo tem uma área que dói na vida, concorda? Todo mundo. Mas quando você mexe onde dói, você não tira só a ferida, mas geralmente você trata o verdadeiro problema. Sabe, queridos, para eu ter meu casamento restaurado, eu tive que permitir que pessoas entrassem na minha vida. Para eu ter as minhas finanças restauradas, eu tive que permitir que pessoas me dissessem onde eu estava errando. Clientes não aceitam isso, por quê? Porque cliente sempre diz que tem a razão. O cliente sempre tem a razão. Agora, o embaixador, uma outra característica de um embaixador. Os embaixadores são aqueles que entendem os nãos como forma de crescimento. Repita comigo, eles entendem? Mais forte, eles entendem os nãos como forma de crescimento. Moisés foi enviado para Faraó, debaixo do poder e autoridade do grande rei, o Senhor Deus, amém? Contudo, toda vez que ele falava para Faraó, o que Faraó dizia? Vamos lá, todo mundo tem que falar junto. Toda vez que Moisés falava com o Faraó, deixa o meu povo embora, o que Faraó falava? Mais bonito? Mais bonito. E o que Moisés fez? Chutou o balde, se matou e ficou um mártir, é isso? Claro que não, ele desistiu de obedecer a Deus por causa dos constantes nãos. Claro que não, ele perseverou nas ordens do seu rei. Queridos, foram necessários 10 pragas para que Faraó liberasse o povo. E geralmente embaixadores são perseverantes, são pessoas que não desistem. Eu conheço um pastor, amigo meu, que ele só se recuperou das drogas depois da 10ª internação. O cara se internou uma vez, não deu certo, se internou 2 vezes, não deu certo. Depois da 5ª, ninguém mais acreditava nele. Ele acreditava que poderia sair das drogas. 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Quer conhecer ele? Vai lá para o Bola de Neve de Boiçucanga, se chama Pastor Catalau. Te dou o nome, te dou o endereço. 10ª internação. Embaixadores são pessoas que não desistem. Eu conheço pastores que só viram as suas igrejas crescerem e romperem depois de algumas tentativas, de alguns anos, de algumas mudanças. Eu conheço pessoas que só romperam na vida depois de tentarem inúmeras vezes. Embaixadores, repita comigo, embaixadores não desistem. Amados, por que eles não desistem? Porque na mente do embaixador está o quê? Eu não mando na minha vida, quem manda é o meu rei. Agora, e cliente? Cliente não sabe ouvir não. Repita comigo, clientes não sabem ouvir não. Querido, cada não tem as suas consequências. Faraó dizia não para Moisés, e era o povo que pagava o preço. Eles aumentaram uma hora a carga, chegaram os trabalhadores de Faraó e disseram assim, vocês estão querendo sair, então vocês estão trabalhando pouco. Faz o seguinte, nós queremos a mesma quantidade de tijolo e vamos te fornecer menos material. Fizeram eles trabalharem mais. Em Êxodo 5:15, olha o que a Bíblia diz. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e chamaram a Faraó dizendo, por que você trata os seus servos assim? Mas eles não entenderam, querido, que isso era o preço da sua liberdade. Quantos nãos você já ouviu na vida? Quem já ouviu inúmeros nãos? Você já nasce ouvindo não. Não mexe, não chore. Não brinca aí, desce da janela, senão você vai cair. Não. Já nasce ouvindo não. Agora a pergunta é, o que você fez com os nãos da sua vida? Me dá um close aqui, vem comigo. Tem aí? Você que está me assistindo, o que você fez com os nãos que você recebeu? Pode cortar, volta lá. Ó, tecnologia. Queridos, particularmente, eu creio, e alguns vão crer comigo nisso, que uma pessoa nunca crescerá na vida se ela não tiver alguém que lhes diga não. Se você nunca tiver alguém acima de você dizendo não, não que ele vai dizer não sempre,
mas alguém que consiga te dar um não, você não consegue amadurecer. E alguns, ao ouvirem não, acabam saindo dos lugares para onde foram enviados, porque eles não sabem ouvir isso. Eles nunca deram liberdade para os seus pais dizerem não, eles nunca deram liberdade para os professores dizerem não, eles fugiam dos nãos. E aí uma namorada vem e diz não, o cara tenta se matar ou vice-versa. Uma pessoa, alguns riram, mas é real. Para alguns, terminar um relacionamento é tranquilo, para outros é quase morte, é depressão, é horrível. Outros ouvem não do emprego e ficam mal o resto do ano. Querido, quando você ouve muito não no lugar, você não tem que fugir, porque geralmente o lugar mais difícil que você se encontra é o lugar que Deus te quer. Sabe, a igreja que você se acha muito pressionado, muito não, geralmente é ali que Deus quer te fazer crescer. A empresa é a mesma coisa. As pessoas hoje em dia, elas têm essa mentalidade, não, o cliente tem razão. Então quando o chefe pega no pé, pulam de emprego, e 10 anos depois, eles viveram 1 ano em cada emprego e não tiveram raízes. Deus espera que a gente crie raízes. Vocês estão aqui? Por que um cliente não consegue ouvir não? Porque o cliente sempre tem a razão. É a mentalidade deles. E o embaixador? O embaixador, ele desenvolve perseverança. Repita comigo, embaixadores desenvolvem perseverança. A cada ida de Moisés a Faraó era uma caminhada mais próxima da promessa. Você não vê Moisés desistindo na 5ª praga. Primeira praga, não deixa embora. Segunda, não deixa embora, está tudo em Êxodo. Terceira, na 4ª. Meu irmão, Moisés não desiste. Embaixadores são perseverantes, por quê? Porque ele diz assim, eu sou um embaixador e quem manda na minha vida é o meu rei, então eu não vou desistir. Então ele sabe o seguinte, se não chegou a hora de passar de nível, ele fica naquele nível até a 2ª ordem. Uma vez eu encontrei um pastor lá em Ponta Grossa, e eu estava desesperado para pregar, e eu sabia o que Deus tinha me prometido, e eu não pregava fazia quase 2 anos, 1 ano e pouco, eu estava desesperado, e aí eu fui falar com um pastor amigo meu, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para ser usado por Deus? E ele olhou para mim e falou assim, fique sempre no último lugar que Deus te mandou estar. O que Deus te mandou fazer agora? Ele falou, mandou estar nessa igreja. Então fique ali até Ele te dar a direção. E foi ali que eu fiquei, mesmo sem pregar, mesmo estando quieto, sozinho na minha. E sabe aonde? Da onde que eu saí para vir para o Bola? Dessa igreja. Agora imagina se eu tivesse pulado dela para várias igrejas. Até hoje Deus estaria me procurando. Por quê? Porque Deus ele vai te procurar aonde Ele te deixou. Ele sabe que você está lá, que você está fugindo, mas a promoção está onde Ele te deixou. Quem está entendendo? Amém? Clientes. Como é que clientes se sentem nessa área? Clientes se sentem sempre injustiçados. Esses são aqueles que qualquer coisa que dá de diferente nos seus planos, eles dizem assim, estão tramando contra mim. E chega um dia que ele acha que o mundo todo está contra ele. Ele acha que o patrão está enganando ele, que a mulher está traindo ele, que o pastor está agindo de má fé, e todo mundo está contra ele. Ele é sempre um injustiçado. São aqueles que dizem, você que me disse isso, por que não aconteceu? Por que essas pessoas agem assim? Porque elas estão acostumadas a irem no mercado e quando vê uma etiquetinha com 2 preços, ela vai lá e briga pelo preço menor, mesmo que às vezes seja um erro enorme, gritante, ele faz confusão, ele chama advogado, eu vou chamar a mídia 190, eu vou dar um jeito, ele chama até o Datena, mas ele sai de lá por causa de R$2 mais barato. Dizem, sabe o que essas pessoas dizem, os clientes da igreja? Eu não aceito que o meu namoro terminou. Eu não aceito que eu não estou tocando no louvor e aquela galera, tá? Eu não aceito essa disciplina, eu não aceito ter sido mandado embora, eu não aceito estar solteira, Deus, estou com 72 anos. Tudo bem, você tem 72 anos, você pode até falar, mas quando você tem 22, ou 32, eu não aceito estar passando pela mesma coisa. Eu ordeno a minha mudança, Deus, eu quero. Por que agem assim? Porque na mente deles está, o cliente sempre tem a... E os embaixadores? Embaixadores, querido, eles olham para frente, eles olham para o futuro. Desde o começo, Moisés só viu uma coisa na frente.
tanta dificuldade, um faraó, um monte de problema, e ele só via uma coisa na frente. Repita comigo, terra prometida. E até chegar perto dela, ele passou por várias situações. Ele viu as 10 pragas, o mar que se abriu, o maná diário, codornizes, água saindo da rocha, Amaleque vindo guerrear, os 10 mandamentos que ele recebeu no monte, a revolta do povo em relação ao bezerro de ouro, inúmeras aventuras. O embaixador, ele sobrevive a essas aventuras com Deus, porque ele tem algo na mente. O quê? A promessa. Meu irmão, o embaixador, que é o caso, tem que ser eu e você, amém? Vocês estão aqui? Quem é embaixador aqui? Você escuta? Embaixadores têm que ter na mente o que Lamentações 3:21 diz. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O embaixador entra na faculdade. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, ele se vê formado. E ele fala, não vou desistir, eu me vejo formado. E ele vai, e ele permanece. Porque entrar numa faculdade é fácil, concorda comigo? Ah, não é, meu irmão. Você pode apanhar para entrar, mas você vai ver que vai ser difícil para sair. E aí, embaixadores não desistem. Embaixadores, eles olham e eles procuram uma mulher ou um homem, querem casar. E aí, quando casam e começam a enfrentar as primeiras dificuldades, o embaixador põe na cabeça o quê? Ele vê ele cheio de neto. Ele vê as coisas, ele vê os netos aprendendo com ele, ele fala, eu não vou desistir. O cliente não, o cliente se separa, porque ele diz o quê? Eu tenho razão. E a mulher também fala, eu também tenho razão. E 2 clientes juntos vão brigar. 2 embaixadores juntos vão lutar pela causa. Cuidado para não achar uma cliente para casar, querido, se você é um embaixador. E se você, querida, é uma embaixatriz ou embaixadora, não sei se existe embaixatriz, não sei, que seja, a mulher do embaixador. Se você é ela, não acha um cliente, tá? Por isso que a gente pede, ora um pouco antes, namora antes. Não vem com essa história, Deus falou, vou casar enquanto eu tenho 2 semanas, eu amo meu marido, eu amo ele. Ninguém conhece uma pessoa, se é cliente ou embaixador, em 2 semanas ou em 2 meses. Tem que ter um tempinho, tem que namorar uns 7, 8, 10 anos. Está amarrado em nome de Jesus, tá? Isso só vai valer para minha filha. Não, está amarrado também. Não, se ela começar a orar com 15, para casar com 25, até vai, né? Mas, queridos, cuidado, você precisa conhecer, você tem que ter 1 ano pelo menos de relacionamento para conhecer a pessoa, porque se você casa com um cliente vai dar problema, ele sempre vai querer ter a razão, ele nunca vai abrir mão, e amados, casamento é a arte das pessoas saberem abrir mão, concorda comigo? Uma vez um amigo meu perguntou para um cara, eu estou para casar, resume o que é casamento para mim em uma frase. O cara perguntou assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? Aí eu entendi e foi embora. Meu irmão, quando você quiser ter razão numa discussão na família, vai dar problema. Tem hora que você tem razão, você vai ter. Geralmente os homens têm razão. E aí? Brincadeira, tá? Brincadeira. Mas quem é casado aqui? Você sabe o que eu estou falando, amém? Tem hora que você sabe que você tem razão e você engole o sapo, a lagoa, a Vitória Régia, toda a paisagem, o Van Gogh junto. Por quê? Porque você vê a promessa, você sabe que vai chegar uma hora que ela vai vir de joelhos te pedindo perdão. Nem que demore o resto da vida para isso. Mas você sabe o quê? Cara, eu não posso ter razão em tudo. Vocês estão aqui? Isso é real. Agora o cliente vê o quê? O cliente... Tem mulher querendo me matar agora. Escute, querida, eu estou brincando, tá? O que eu estou querendo que você entenda é que muitas vezes ou o homem ou a mulher, tendo razão numa discussão, se ele é um embaixador, ele não vai bater de frente, ele vai entregar para Deus. Ele vai falar, Deus, fala com ela, ou fala com ele. Eu posso te falar, Deus sabe como falar com um homem bravo e com uma mulher brava. Deus sabe o que faz. Amém? Agora o cliente, ele não consegue ver isso. O cliente, ele vive no passado com a mente, aliás, ele vive no presente com a mente no passado. Números 11:5 diz que eles chegaram para Moisés e disseram assim, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões,
dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Querido, Deus tinha prometido que essa galera ia entrar numa terra, e uma terra que emanava leite e mel. E eles estavam com saudades do que eles comiam na terra de escravidão. Clientes vivem de boas memórias, vivem do que já passou. Clientes seriam ótimos para trabalhar em museus, porque eles sabem de tudo o que aconteceu e vivem como se estivessem lá. Amados, eu sei o que aconteceu na minha vida, eu sei o que foi bom, a época ali de trás da livraria Carisma, foi muito legal. O Figura é dessa época, né, Figura? Muito legal aquela época. Aí nós mudamos para Silva Jardim mesmo, aquele nosso galpão, quebramos parede, aumentamos, foi crescendo, foi lindo e maravilhoso, mas passou. Agora nós estamos aqui, está passando esse tempo. Eu já tenho uma foto do lugar que eu quero para o novo templo. Eu quero achar um investidor que queira comprar um terreno e construir ele. Então, se você quer construir um lugar e ter a gente como seu cliente, um aluguel para 10 anos, fazer um contrato de 10 anos no mínimo, me procura, tá? Eu tenho a planta para você fazer um lugar para a gente adorar a Deus. E aí, quando chegar lá, não adianta falar que saudade do Boqueirão. Ai, que saudade daquela época. Meu irmão, o embaixador, ele vive o presente, curtindo o momento. Agora, o cliente, ele sempre está no presente achando que o passado é melhor. Ele nunca curte. E sabe o que a Bíblia diz em relação a isso? Anota, no dia que você tiver saudade do seu passado, anota. Eclesiastes 7, versículo 10. Jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Amém? Querido, o que passou, passou. Olha para frente, olha para o futuro, olha para a promessa. Clientes não fazem força para sair do passado, ficam aprisionados. Nossa, como foi bom aquela época. Meu irmão, eu tenho... Na minha infância eu não lembro muito. Adolescência, tive muitos momentos bons. E vários anos eu tenho alguma coisa boa para lembrar. Mas a cada dia, a cada momento, eu tenho aproveitado como sendo momentos únicos. Então, são lembranças, viraram fotos. Agora é outra coisa. E quando você diz para um cliente assim, acorda, cara, você está vivendo do passado. Sabe o que eles dizem? Eles ficam bravos com você. Por quê? Porque o cliente sempre tem. De novo, porque o cliente sempre tem. Agora, embaixadores. Embaixadores, eles não têm medo de falar com o rei para receber direções. Tem gente morrendo de medo para falar com o chefe, né? O chefe liga, o pastor principal liga, o nego já fica, o Rina tá ligando. Olha, eu biga. O embaixador não tem medo de falar com o rei. Queridos, a Bíblia relata em Êxodo que toda vez que Deus pedia a Moisés, ele subia para o monte para conversar com ele. E ele subia e não tinha data para voltar, nem hora para voltar. E Moisés sabia que ele ouviria direções que muitas vezes não seriam fáceis de serem obedecidas. Moisés recebeu os 10 mandamentos no monte, recebeu as leis. E mesmo sabendo que toda vez que ele subia ao monte, voltaria com mais trabalho, Moisés tinha prazer de estar com o rei. Moisés tinha prazer de estar na presença do rei. Queridos, o rei aqui não sou eu. O rei aqui não é o Rino, o rei aqui é o rei dos reis. Então, embaixadores, olhem para mim. Vocês estão me ouvindo? Embaixadores não têm preguiça de estar na presença do rei. Embaixadores não têm desculpas para não acessarem a Deus. Embaixadores dão um jeito na agenda. Embaixadores dão um jeito no dia a dia. Mas eles não deixam de estar próximos daquele que os comissionou. Por quê? Porque eles sabem que eles são embaixadores e quem manda na vida deles é o rei. E cliente? Cliente dá desculpa para não ouvir o seu superior. Êxodo 20, 19 diz: disseram a Moisés, fala você e nós te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Queridos, olha o que o povo fala, o privilégio de ver Deus, o privilégio de ouvir Deus no monte. Moisés diz assim, vamos subir, e o povo diz, não, eles tiveram medo de tudo que estava acontecendo. Eles disseram, não, sobe você. Você volta, você fala, eu vou ouvir você, porque eu tenho medo de morrer se eu chegar diante de Deus. E o que eles sabiam? Que todo aquele que se aproxima de Deus, quando você se aproxima dele, alguma coisa tem que morrer. Toda vez que você chega perto de Deus, a nossa natureza carnal, ela fica mais para baixo.
Vocês estão aqui, gente? Mas tem cliente que tem medo de morrer, porque aquilo lhes causa, porque o que eles têm medo de deixar causa comodidade, uma vida nos prazeres, uma vida sem regra, uma vida sem ter que prestar conta para ninguém, principalmente a líderes espirituais. Clientes, quando são confrontados por pastores, são aqueles que dizem: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não vou estar mais aqui. Por quê? Porque na mente deles eles pensam o quê? O cliente sempre tem razão. Se a gente fosse ouvir cada opinião de cada um que entra nessa igreja, meu irmão, se a gente fosse colocar um papel, já me disseram, porque você não coloca ali uma urninha de sugestões para a melhoria da igreja? Pensa em 6.000 pessoas dando sugestões para a gente. Algumas seriam bem válidas, porque eu sei que a gente não sabe de tudo, mas a maioria seria: diminui o louvor, tira a Vivi do louvor, tira o Bigard de pastor, tira aquela ali, o Egmar é muito feio, aquela cantina tem que não sei o quê, não, tira o japonês, coloca um Habib's, tira esses tijolinhos amarelos, vamos pintar de azul, vamos pintar a igreja de preto, para de tocar reggae, toca só forró. E, meu irmão, a gente ia ter 200.000 opiniões, sério, gente. Você pensa que não? Só que aqui não é um mercado, aqui é uma embaixada. Então quem manda aqui não sou nem eu. Amém? Querido, numa embaixada o rei manda, a gente obedece. Se todos os pastores que a gente enviou daqui fossem meus líderes hoje, todos, se eu pegasse e fechasse todas as igrejas do Paraná e trouxesse todos os caras para aqui, eu poderia ir para um ginásio, para um estádio de futebol, que em pouco tempo nós estaríamos lotando lá. Porque é tudo águia, tudo negro, abrindo igreja, implantando, salvando pessoas. E aí tinha pessoas que Deus me mostrava e falava assim: treina que eu vou mandar ele embora. Eu falava: agora, Deus, que tá bom. Aí treinava, aparecia uma cidade, chegava para a pessoa e dizia: topa abrir uma igreja em tal lugar? Topo. E eu perdi o líder de tal coisa. E eu perdi entre aspas, eu investia num novo pastor, mas aqui na casa eu perdia. Concorda comigo? Mas não sou eu que mando. Se o rei mandou, pronto. O embaixador, como é que ele age? O embaixador sabe, os embaixadores sabem que precisam andar em submissão. É regime militar. E o que é submissão? Submissão não acontece quando todo mundo pensa igual. Irmãos, olha para mim agora, eu preciso... Ô, da Inglaterra, senta aí que eu quero te mostrar uma coisa, senta aí. É que eu conheço ele, por isso que eu tenho liberdade, quero te mostrar algo. Vamos lá. Gostou, né? Olha só. A galera diz assim: ah, eu sou submissa, sou leal. Eu vou te explicar o que é submissão. Vem cá, André. Vamos lá. O André é meu pastor, meu líder, tá? E ele tem uma visão, e eu tenho uma visão a mesma coisa que ele. Eu estou na igreja que ele é meu pastor. E ele está indo para lá, vamos para lá? Qual submissão tem aqui se eu e ele pensamos igual? Nenhuma. A gente pensa igual. Submissão se dá quando o líder, o embaixador, recebe uma direção dos céus e ele diz: vai ter que mudar a direção. E ele muda a direção. E aí eu não penso igual a ele. Eu digo: cara, eu acho que tem que estar por aqui. Mas aí eu abro mão daquilo que eu acho e eu sigo o meu líder. Obrigado. Isso é submissão. Isso é lealdade. Pô, pastor, eu não concordo com isso. Então me dá uma outra definição de submissão, gente. Quando todo mundo pensa igual, não tem submissão, está todo mundo pensando a mesma coisa. Embaixador, ele entende isso. Queridos, embaixadores têm privilégios. Repita comigo: embaixadores têm privilégios. E um deles é que os embaixadores geralmente vê aquilo que o rei prometeu. Moisés viu a terra prometida, Josué e Caleb entraram nela. Isso é impressionante, porque quando Deus realiza o que promete, isso muda a nossa alma. A Bíblia diz em Provérbios 13:19, Provérbios 13:19, que refrigério para a alma é quando uma promessa se cumpre.
Quando acontece alguma coisa que você fala, caramba, Deus, sabe o que eu fiz hoje? Eu estava procurando uma parte de uma mensagem que eu já tinha pregado para incluir aqui. E aí eu estava vasculhando meus arquivos e eu olhei lá, propósitos para 2009. Nós estamos em 2014. E eu, apertei e abri. Como é gostoso ver que todos se cumpriram. Coisas simples e coisas maiores. Naquela época eu tinha pedido, puxa, eu quero ter uma moto maior. Aí depois eu vi lá que tinha um ok, porque depois, no outro, não lembro se foi em 2009, 2010, eu consegui tê-la, ou depois, mas o que eu comecei a ver hoje, 2014? Tudo que eu tinha pedido se cumpriu. Como é gostoso ver isso. Como é gostoso você olhar para trás e ver que Deus cumpriu o que prometeu. Vocês estão aqui? Essas são pessoas que lutam, que enfrentam as mesmas situações que os clientes, mas no final, eles entram na terra que os clientes apenas ficam sonhando. Então, que ele fala para o irmão do lado, melhor do que sonhar é viver o que sonhou. Amém? Eu ensino muito sobre como sonhar, mas melhor que sonhar é você viver aquilo que você está sonhando. E embaixadores geralmente vivem assim. Amém? Por quê? Porque eles andam, clientes nunca vivem, aliás, os clientes, eles nunca vivem 100% dos sonhos de Deus. Porque eles andam com muitas desculpas, andam com coisas escondidas, se esquecem. Olha para mim, gente. Cliente acha que pode esconder coisa de Deus. A Bíblia diz, da onde me ausentarei de ti? Se subo aos altos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. O cliente, ele esconde. E Deus olha e fala, que bobinho, vai esconder de mim? Você consegue esconder de mim, do Biga, do Rina, dos líderes, mas de Deus. Agora, se você é um embaixador, e existe algum aqui? 3, lá para trás não tem nenhum. Então vamos lá, e se por acaso existe algum cliente aqui? 1, uns 4, glória a Deus, clientes. Mas vamos lá. Tem uma desesperada, eu não entendi. Tem algum embaixador aqui? Vou perguntar 3 vezes. Tem algum embaixador aqui? Tem algum embaixador aqui? Tem algum cliente aqui? Quem é embaixador, diga eu sou. Então eu vou te contar algumas características de embaixador para a gente terminar essa mensagem, amém? Só para você saber algumas coisas. O embaixador, querido, ele é apontado pelo rei, nunca é votado. Nunca se votam, esse vai ser o embaixador. O embaixador é o seguinte, o rei manda e pronto. E você, meu querido, você é filho e filha de Deus. Não importa o que digam a seu respeito. Você é um embaixador, Deus te escolheu, Deus olhou para você. E mesmo que as pessoas te chamem de fanático, de louco, Deus te chama, meu filho e minha filha. Pronto. Então, embaixador é escolhido por Deus, não por pessoas. Amém? Se a gente fosse depender das pessoas, estaríamos fritos, concordam? Esses dias eu falei nas dicas do Biga. Falam que a voz do povo é a voz de Deus. Meu irmão, se eu fosse pedir uma eleição aqui, querem que eu fique aqui o ano que vem? Meu irmão, você fala agora, na hora de voltar escondido. Não, vamos mudar o pastor, vamos trazer agora um cabeludo, com uma voz diferente. Meu irmão, embaixador, ele anda com o peito estufado, ele sabe que foi Deus que escolheu. Ele anda na terra, as pessoas começam a xingar, e aí crentinho? Alguns até brincam, e aí cretino? Você olha e fala, cara, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Você está me xingando ainda, cara? Embaixador. Embaixador, querido, ele é apontado para representar o seu governo. Então, se você levantou a mão dizendo que eu sou embaixador, fora os 4 que levantaram a mão dizendo que eram clientes, mas se você levantou a mão dizendo que é embaixador, você não pode andar nessa terra achando que pode fazer o que quiser. Eu sou livre, a graça me alcançou, a graça. Vai ter muita gente chegando no céu, a graça, Jesus. Eu coloquei parâmetros para você ouvir. Não vem com essa história. Tem muita gente pegando a palavra graça e fazendo palhaçada com ela. Você precisa acessar a Deus e alinhar sua vontade com a vontade de Deus. Isso faz a diferença.
Toda vez que o embaixador age de acordo com o seu coração, aliás, toda vez que o embaixador, ele sabe que é um embaixador, mas ele age segundo o seu coração, não o coração de Deus, ele atrai um certo desgosto na vida. Mas quando embaixadores alinham suas vontades com as vontades de Deus, eles nunca vão experimentar desgostos. Eles podem experimentar dias difíceis, não desgosto. Vocês estão aqui? Outra coisa, embaixador só tem compromisso com o interesse do seu reino. Entenderam o que eu falei? Está escrito ali? Isso nos fala, queridos, de não negarmos os nossos valores, independente da pressão. Você está na faculdade, todo mundo tirando sarro de você, a irmãzinha está lá, firme, todo mundo tirando sarro, por que você não fica, por que você não sai, por que não vamos aproveitar? A pressão, primeiro ano, segundo ano, a terceira ano, tá bom, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, o embaixador não pensa assim, o embaixador tem compromisso com o reino. A Bíblia diz que Daniel foi levado para a Babilônia, e todo mundo na pressão em cima dele, e ele se manteve na posição de, sabe o que Deus fez? Promoveu ele. Não importa a pressão que tragam para você. Todo mundo bebe, por que você não bebe? Meu irmão, porque o meu reino me ensina sobre isso. Por que todo mundo trai? Por que você não trai? Porque o meu reino me ensina sobre isso. Todo mundo faz, é normal. Pode ser normal para eles, no meu reino não. Outra coisa, embaixador carrega uma nação dentro dele. O embaixador não é uma pessoa, ele é uma nação. Nós carregamos um reino. Repita comigo, quando eu carrego um reino, eu carrego uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Espalhar o que o reino me pede para espalhar. Outra coisa, embaixador fala sobre a posição do seu governo. Não é o que eu acho. O que você acha sobre isso? Aí eu acho. O que você acha sobre a homofobia? Aí eu acho. O que você acha sobre o aborto? Eu acho. O embaixador, ele não fala isso. João 5,19 diz: então Jesus lhes falou, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também o fará. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe o que atrapalha muita gente, querido? Querer discutir sobre o reino. A igreja tal está certa, aquela está certa, o pastor tal está certo, o pastor tal está certo, a visão tal está certa. Não, meu irmão, a Bíblia diz para a gente não entrar em discussão inútil. Qual igreja está certa? Qual igreja está certa, igreja? Resposta, bingo. Se tivesse melhor, eu te dava um beijo. Qual é a igreja que está certa? Aquela que estiver fazendo a vontade de Deus. Amém? E aí, se todas estiverem obedecendo a Deus nas suas visões, estão certas. Bola, presbiteriana, aba, alcance, todas. No dia que ela deixar de fazer a vontade de Deus, então agora eu posso falar não, daí ele vai falar com o rei. Você não tem que falar nada, é ele, o embaixador com o rei. Ora por ele, fala, puxa Deus, fala com ele, mas não se envolve. Isso atrapalha as pessoas. Embaixadores não se envolvem com discussões assim. Embaixador está coberto pelo, é outra característica, mesa. Embaixador está coberto pelo governo do seu país. O embaixador não é um aventureiro, mas eles estão protegidos pela nação que os enviou. Acontece uma guerra numa nação, você pode perceber, meu irmão, eu assisti um filme esses dias, Argo, é Argo? Hã? Fargo? Não, é Argo. Fargo é lá no Rio. É Argo, né? De uma missão americana para buscar os agentes da embaixada num país lá que rolou uma guerra. É um filme irado, gente, assistam. É muito legal, é um fato verídico. Por quê? Porque a nação protege os seus embaixadores. Vocês não estão entendendo, né? Não? Então vou ler um versículo, Salmo 91, 7. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não vai ser nunca atingido. Você anda no mundo com medo. Ai, medo de tudo. E Deus está falando, criatura, eu sou teu pai, eu vou te proteger, e você anda com medo. O medo é a maior arma contra a fé.
E se tem uma coisa que Deus se agrada é fé. Então se tem alguma coisa que Deus se desagrada é medo. E Ele te diz, eu vou te proteger, basta você entender isso. Tem gente que tem medo, né? Vê uma macumba 2 quilômetros, ele pega um outro ônibus, e dá a volta na macumba. Não, vê uma escada aberta. O vidro, quebrou um espelho na casa. O cara já chega na igreja, pastor, eu vou deixar todos os ministérios. Por quê? Porque agora são 7 anos de azar. O medo, cresceu numa superstição, meu irmão. Se você cresceu nisso, se você crescer nisso, você cresceu nisso, saiba que o embaixador, ele é protegido pela nação que envia. E se foi Deus que te enviou aqui para a terra, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Amém? Estamos terminando. Embaixador. Não, essa é muito forte, vou pular. Vamos lá então. Embaixador nunca se torna um cidadão do país que está vivendo. Nunca. O embaixador, ele pode viver numa outra pátria, mas ele pertence à sua pátria. Jesus nos disse, João 17,16, que nós podemos estar no mundo, mas nós não somos do mundo. Filipenses 3,20 diz, a nossa pátria está nos céus. Meu irmão, você além de brasileiro, você é um cidadão dos céus. Então não se misture com a terra. Não ache que é normal fazer o que, mas todo mundo está fazendo. Não se envolva com o que todo mundo está fazendo. Procura para o rei, rei, eu tenho que fazer isso porque no reino é diferente. O embaixador, essa também é forte. O embaixador não é pobre como a nação que está servindo. E aqui não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de tudo. E eu preciso te falar. Por exemplo, eu estou falando de você estar vivendo num verdadeiro inferno. Tua vida está virada dos avessos. Mas você precisa entender que dentro de você, você carrega um reino. Então por mais que você viva no meio de um inferno, o reino dentro de você é o reino dos céus. Então, se você vive num ambiente de enfermidade, você carrega dentro de si um ambiente, um reino de cura, um reino de milagres. Está todo mundo desacreditado, você sabe em quem você tem crido. Jó perdeu tudo na vida, chegavam para ele e ele dizia, eu sei em quem tenho crido. Oh! Você não pode se misturar com o país que você vive. Nesse sentido, está todo mundo triste, eu vou ficar triste também. Você está vivendo num ambiente de derrota familiar, separação, ódio, ciúmes, todo mundo na sua família se separa, é confusão para tudo quanto é lado, mas você carrega um reino dentro de você, um reino de restauração, união, amor, compreensão. Não interessa se todo mundo se separou, você não se separa, amém? Você pode estar vivendo num ambiente de incredulidade. Todos desacreditam de você, de seus sonhos. Até você começa a achar que é meio viagem aquilo que Deus te prometeu. Mas você carrega um reino dentro de você, um reino de fé, dos impossíveis, um reino de realizações. Você pode estar vivendo num ambiente de morte. Escuta, um dia Jesus chegou para curar uma mulher, a filha de Jairo. Jairo encontrou com ele e falou, minha filha morreu. E Jesus falou, vamos lá. Ele chega na casa, na sala, a galera chorando. Naquela época se pagava para umas pessoas chorarem nos velórios. E aí tinha uma galera chorando. E ele entra no quarto, ele não leva ninguém que estava chorando para o quarto. Porque tinha ali 2 mundos, 2 ambientes, um de morte e um de fé. E ele entra no quarto com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Por mais que ele entrou num ambiente de morte, ele carregava um reino de ressurreição e vida. Meu irmão, quando alguém fala para você, acabou, e se Deus falar que não acabou, você ressurge da cinza. Porque você tem que ouvir o que o reino diz, não o que as estatísticas dizem. As pessoas, quando eu mudei para cá, sabe o que alguns pastores disseram? As estatísticas dizem que toda igreja que muda de lugar,
nem que ela vá para a esquina da onde ela está, ela perde 30% de membresia. Eu falei, Deus, é impossível estar ouvindo isso de um pastor, porque é embaixador também. Meu irmão, a gente não só não perdeu 30%, mas aumentamos em 300%. Vocês estão aqui? Acho que até mais, 500, não sei quantos por cento a mais. Nossa, 500, foi mais, hein? De 800 pessoas para 6 mil, então, foi bem mais do que isso. Não sou bom de geografia. Meu irmão, nós não podemos viver numa pobreza espiritual. Ah, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é uma pobreza de uma nação. O reino que você serve é um reino tão rico, que o asfalto é feito de ouro. Amém? Então, eu não estou querendo dizer de dinheiro, eu estou querendo dizer de mentalidade. Você não é um cliente, você é um embaixador. Todo mundo diz, para casar você precisa de 30 mil para casar. Você diz, não. E você faz um casamento, não gasta aquilo, sabe? Você tem que viver contra a cultura, contra o que dizem. Por isso que o símbolo do cristianismo é um peixinho, aquele peixinho simboliza ele nadando contra a correnteza. A correnteza às vezes leva os cristãos a pensarem, isso é normal. Meu irmão, que normal? O reino de Deus, o reino dos céus é um lugar riquíssimo, de finanças, de alegria, de paz, de vida. Agora eu quero te perguntar, com quem você tem se parecido? Com um cliente ou com um embaixador? Se você é um embaixador, haja como tal. Não viva como um cliente quando você pode viver como um embaixador, queridos. Amém? Pare de achar que tem razão. Para de chegar aqui e querer comprar. Meu irmão, tem igrejas que se vendem, mas tem igrejas de reino. Você pode chegar lá e ser o mais rico da igreja e o pastor falar, meu irmão, glória a Deus, continue assim, sua aliança é com Deus, seus dízimos são altos, glória a Deus, mas você está errado. Não se venda. Não se venda no teu trabalho, irmã. Você tem muito mais valor do que uma promoção. Mas vão me mandar embora se eu não ceder a isso. Que te manda embora, Deus vai. Uma vez eu ouvi falar de uma irmã. Eu não conheço, mas eu ouvi a história. Vou te vender o peixe como me foi vendido, tá? Ela trabalhava num lugar, começaram a pedir para ela mentir no trabalho, e ela começou a se incomodar, e um dia ela ouviu uma mensagem sobre isso, e ela falou assim, tá bom, agora eu vou tomar uma postura. Chegou no lugar, e o chefe pediu para ela mentir, ela falou, chefe, me desculpa, mas eu não vou mentir mais, a partir de hoje, se o senhor mandar dizer que não tá, vou falar que o senhor mandou dizer que não tá. Aí, no outro dia ele chegou, e ela foi convidada a ir para uma outra sala. E sabe o que o cara fez? Ele olhou para ela e falou assim, eu gostei tanto da tua postura que eu vou te promover e vou contratar alguém para mentir. E ela foi promovida. E se ela não fosse promovida, fosse mandada embora? Quem é que governa a vida dela, o chefe ou o reino? Se nós somos embaixadores, a gente tem que entender que nada foge dos olhos de Deus. Alguém que te traiu, alguém que pisou na bola com você, meu irmão, um reino, uma empresa que pisou na bola contigo, o embaixador, ele sabe, Deus, o senhor sabe o que eles fizeram, mas o cliente, ele pensa em se matar. Eu ouvi duas histórias uma vez, uma de um senhor, se eu não me engano, eu não lembro o nome do bairro, mas isso aconteceu aqui em Curitiba, de um senhor muito, muito humilde que chegou num bairro, e a casa dele era um barraco, e pegou fogo, e ele ficou com a roupa do corpo. E olharam para ele e disseram assim, o que você vai fazer a partir de agora? E ele olhou, um senhor, não estou falando de uma pessoa de 30 anos, não estou falando de um cara de 20, estou falando de um senhor, que ele olhou e falou assim, vou recomeçar. Deus permitiu isso, era um cristão. E eu já ouvi falar de pessoas riquíssimas, mas clientes, que deu alguma reviravolta, na época que o Collor pegou todo aquele dinheiro, lembram disso? Pessoas que se mataram. Tamanho desespero, por quê? Porque elas não tinham reino, elas tinham a confiança no dinheiro. Quem é você, querido? Quando acontecem as coisas na tua vida, você age como cliente ou como embaixador?
gostaria de convidar você a fechar seus olhos um pouquinho, abaixar tua cabeça. E eu quero te dizer, você que entrou aqui pela primeira vez, por mais que você se ache um cliente, você não é para ser um cliente. Deus te trouxe aqui para te dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem um propósito na tua vida, o quanto Ele quer agir em você. Mas você precisa entender isso, querido. Que Deus, Ele nunca vai entrar na tua vida se você não permitir. Se você não chegar a Ele e disser, eu quero andar contigo, eu quero fazer parte desse reino. Se hoje você quer fazer parte disso, se hoje você entende que Jesus Cristo não é uma religião, mas é um relacionamento de amizade, eu quero te dizer, querido, é a melhor decisão que você vai fazer na tua vida. Se hoje você quer entregar a tua vida para Ele, de olhos fechados, eu não vou pedir para você ficar em pé, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou pedir sim para você levantar tua mão direita comigo. Porque isso pode fazer a diferença na tua casa, a diferença na tua vida. Pô, pastor, eu estou entendendo. Levanta a tua mão, prometo que eu não vou pedir para você ficar em pé, tá? Não vou. Com a mão erguida, só repete uma oração comigo, onde você estiver. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te peço perdão. eu te peço perdão Por ter agido de uma maneira tão particular uma maneira tão particular e tão longe do reino. e tão longe do reino. Eu achava que estava certo, Eu achava que estava certo, mas nessa noite eu entendi mas nesta noite eu entendi que o teu caminho que o teu caminho e a tua vontade e a tua vontade é o melhor que o Senhor tem para mim. é o melhor que o Senhor tem para Eu mim. reconheço Eu reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho do Deus é o vivo, Filho do Deus vivo, que nasceu, que nasceu, cresceu, cresceu, morreu morreu e ressuscitou ao terceiro e dia. ressuscitou ao terceiro E é dia. para esse Jesus E a esse Jesus eu entrego a minha que eu vida, entrego a minha vida, o meu futuro, o meu futuro, e eu declaro, e eu declaro, eis-me aqui, eis-me aqui, como embaixador, como embaixador, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Pai querido, essas mãos erguidas precisam do teu toque. Espírito Santo, eu sei que se o Senhor não tocar essas vidas, vai ser mais uma mensagem que eles ouviram. Mas nós não vivemos de mensagens e mensagens. Nós vivemos de reino, de revelação, de toque do teu Espírito. Fala com cada um, dá uma semana diferente. E mostre-os o que é viver para ti. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.